Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Laís Vitória, sou repórter de Nossos Livros. Nós estamos hoje aqui com Maria Bethânia e Marisa Barbato, que estão aqui representando suas próprias entidades. Esse é um quadro que a gente chama de Por Mais Direitos, é um quadro construído com a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação de Advogados Públicos, APD, e também o Transforma MT, Transforma o Ministério Público, né? Então, é um quadro que está acontecendo já faz algumas semanas, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão do STF, né? Um STF democrático, um STF laico, e a questão dessa eleição que a gente tem, né? Que a gente vai ter, não exatamente uma eleição, mas a gente chama de candidatura, mas não é uma candidatura realmente, né? Mas essa escolha feita pelo presidente em relação ao ministro do STF, agora que o outro ministro ele tinha se aposentado, né? Então a gente vai passar agora por alguns blocos, né? E nós vamos começar esse primeiro bloco falando um pouco sobre as entidades, com a Marisa. Marisa, se você quiser já começar. Então, bom dia a todas e a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Laís, Bethânia, e com todos vocês que estão à nossa escuta. Eu sou Marisa Barbato, sou membro da Executiva Nacional da BJD, sou presidente do Sindicato Docente APU-BH, da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco. Estamos aqui hoje representando a BJD, né, uma entidade que foi fundada em 2018, mas que já vinha atuando por um grupo de juristas extremamente comprometidos com o Estado Democrático de Direito desde 2016, a época do golpe que destituiu a nossa presidente Dilma, né? Golpe que nós definimos como jurídico-parlamentar. E aí, então, se entendeu a necessidade de uma associação que tivesse um viés jurídico, que incorporasse todas as carreiras jurídicas e que, de qualquer forma, pudesse ser uma força contra-hegemônica para ser um contraponto aos abusos perpetrados em dano da população do Brasil. Os abusos, desde a época do golpe, depois com Temer, agora com o governo Bolsonaro, é um golpe à classe trabalhadora, né? Foram realmente muitos golpes, né? Em força de uma política neoliberal que vem sendo implantada no Brasil, e pela qual a lógica de mercado prevalece sobre o ser humano, né? Nós tivemos uma atuação muito forte na época do impeachment da Dilma, mas também posteriormente com a prisão de Lula. Importantes foram as nossas campanhas, né? Primeiro, a campanha sobre a presunção de inocência do presidente Lula. Depois, a campanha Moro Mente, né, que foi uma campanha grande que se alastrou para todo o território nacional e serviu para que o povo ficasse mais atento àquilo que estava acontecendo, né? Porque, para além dos lindos princípios, liberar o país da corrupção, trabalhar em nome da justiça, nós sabemos, como eu sempre digo, que às vezes, em nome da justiça, que vem sendo cometidas as maiores atrocidades. E hoje nós estamos envolvidos nesta campanha por um STF laico e independente, da qual iremos falar daqui a pouquinho. Em síntese, é um pouco essa a atuação da nossa entidade, e esperamos conseguir uma maior compreensão da sociedade, tentando facilitar para a população a compreensão do sistema de justiça e dos ataques à ordem democrática. Nós defendemos a Constituição de 1988 e estamos na luta.
Maria? Pois não. Obrigada, Laís. Boa tarde, ou bom dia, né, a todos, todas e todos. Boa tarde, Marisa. É um grande prazer, muita honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Maria Bethânia, eu sou procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, mas estou aposentada. E eu estou aqui representando o coletivo Transforma MP. O coletivo, ele reúne representantes de vários ministérios públicos do Estado, do Brasil, desde o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Ministério Público dos Estados. Esse coletivo Transforma, ele foi criado em 2016, por ocasião do golpe que, como Marisa já bem explicou, do golpe jurídico parlamentar que destituiu a presidenta Dilma, e é formado por representantes, por pessoas, por membros e membros desses ministérios públicos que têm essa visão crítica e esse apego e esse cuidado com o Estado democrático de direito, com a defesa dos direitos individuais, com a defesa dos direitos sociais, porque são direitos fundamentais para o nosso Estado democrático, que é um Estado democrático que estava em processo de construção e de consolidação, e que foi absolutamente minado por esses desmandos que vêm acontecendo desde 2016 no Brasil. Então, o Transforma é um coletivo muitíssimo atuante, formado por pessoas que têm essa visão crítica e que têm ponderação nas suas colocações mas estão muito firmes também nessa luta pelo resgate da democracia no país e pelo resgate de todos os direitos que vêm sendo paulatinamente eliminados da ordem jurídica e levando a população brasileira a um estado de miséria nunca antes visto nesse país. Do ponto de vista dos direitos do trabalho, quer dizer, muita coisa já foi retirada, mas afora isso, o que a gente percebe é um clima de ódio que tem se instalado no país, em desrespeito total à dignidade da pessoa humana, né, completamente contrário a uma convivência pacífica e estabilizada da sociedade. Então, a gente vem assistindo a um desmonte progressivo, não só um desmonte, sabe, porque poderia haver o desmonte e as peças que fazem parte desse quebra-cabeça que é um Estado democrático, elas pudessem estar intactas, mas é mais do que um desmonte, é uma destruição absoluta de uma forma de vida pacífica e respeitosa em relação ao outro. Então, o Transforma, ele não está de forma nenhuma alheio a isso, e todos os que compõem esse coletivo têm essa preocupação, é uma preocupação com o futuro do país, é uma preocupação com o presente, e tudo isso está dotado de uma boa compreensão do passado, porque se a gente não compreende o passado, a gente não pode, no presente, construir aquele futuro que a gente quer. Então, é isso que o Transforma representa. E aproveito aqui a oportunidade, se me permitem, para dizer que o Transforma, ele, assim como a ABJD, também está participando da preparação do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, e esse é um evento que se pretende realizar no próximo ano presencialmente no Brasil. Bom, tem muitas variáveis aí no meio do caminho, mas essa é a expectativa, e o Transforma faz parte desse Fórum Social, de preparação desse Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, e um dos eixos que está previsto como objeto de discussão nesse fórum é justamente a arquitetura dos sistemas de justiça. E isso tem tudo a ver com essa campanha que foi deflagrada pelas entidades que compõem esse movimento agora de rejeição ao nome do André Mendonça à vaga do Supremo Tribunal Federal, e que a gente vai detalhar mais adiante nos próximos blocos. Então é isso, muito obrigada.
Então, Marida, se você quiser já começar falando um pouco sobre o STF, a função do STF, a importância dele, e também um pouco sobre como as eleições funcionam. Só perguntas para vocês duas, né? Só focando um pouquinho. É isso. Marisa ou eu, você? Então, como você terminou, achei que talvez a Marisa pudesse A continuar, Marisa. mas se você quiser, pode começar, Maria, não tem nenhum problema. Bom, Então, eu não entendi quem que fala. Não pode ir, Marisa. É porque como a Maria terminou, né? Como ela acabou de terminar, eu achei que talvez fosse melhor que você continuasse. Porque ela acabou de terminar, então fica mais equilibrada uma fala dela. Bom, então, sobre o STF, né? Bom, primeiro dizer que o STF ele é um órgão de cúpula, né, do poder judiciário e é considerado o guardião da Constituição, como define o artigo 102 da Constituição, né? E ele tem um poder muito grande porque tem entre suas atribuições a possibilidade de reformar ou de anular a atuação legislativa de um poder do Estado, né? E também de julgar ações penais contra autoridades que têm o fórum por prerrogativa de função, né? Por exemplo, o presidente da República, o vice-presidente, membros do Congresso Nacional, os ministros, etc. Né? Então, nós já vimos disso, quanto é importante o papel do STF. Ele julga conflitos que surgem na sociedade, ele interpreta as leis, né? Então, os ministros do STF, eles ocupam o grau mais alto deste poder, né? Então, nós temos 11 ministros que são os guardiãos da Constituição, cuidam do desrespeito à Constituição, e isso é algo bem complicado, né? Porque nós sabemos que a Constituição ela incorpora valores, né? E esses valores devem ser lidos pelos ministros de uma forma imparcial ao exercer esta função de julgar, né? Tanto que na escolha dos ministros do STF se requer que sejam pessoas, primeiro, com profundo conhecimento em direito, né? Que tenham um notório saber jurídico, mas também que sejam pessoas de conduta íntegra, que sejam pessoas não corruptas e não corruptíveis, né? Por quê? Porque eles estão nesse papel de defender direitos fundamentais como a vida, a igualdade, a liberdade, a saúde, a educação, o trabalho, enfim, a privacidade das pessoas, né? Todos os elementos importantes na concretização de um Estado que pretende ser democrático e que se encontra, princípios que se encontram na Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, né? Constituição denominada como Cidadã por Ulisses Guimarães. A composição do STF, ela é um problema importante a ser discutido na organização de um Estado democrático, né? Isso por quê? Porque os ministros do STF, eles precisam ser uma sorte de representação também da diversidade política do país. Eles precisam ter uma certa distância, né, dos outros poderes
do Estado, né, do poder legislativo e do poder executivo. Aqui no Brasil, se adota um sistema que é baseado no modelo norte-americano, em que é o presidente da República, como eleito pelo povo, que indica os ministros, né? E é claro que o exercício do cargo é condicionado a uma aprovação prévia, uma sabatina do Senado Federal. Mas esta sabatina normalmente é uma mera formalidade, porque teve raríssimos casos em que um nome indicado pelo Poder Executivo não foi aprovado, né? Então, é importante entender que, como poder máximo, como julgador máximo das normas do Estado, e com o poder hermenêutico que ele tem, é óbvio que os 11 ministros do STF, eles têm um dos maiores poderes deste país, né? Podendo também julgar os maiores poderes do Estado, né? Agora, tem que dizer também que no Brasil o STF ele tem vitalício, então quem é indicado para o STF ele fica até a aposentadoria, né? Em outros países não é assim. Por exemplo, eu sou italiana, na Itália os ministros mantêm o cargo por 9 anos. E se, por um lado, o fato de ser vitalício garante uma certa independência, né? Uma maior independência, por outro lado, não garante uma certa capacidade de adequação da jurisprudência, né, aos valores dinâmicos, né, da nossa sociedade. Então, existe uma série de controvérsias também, não apenas em relação ao como é indicado o ministro ou ao tempo de permanência na vaga, né? Na Itália, por exemplo, a indicação são 15 ministros e a indicação vem pelos 3 poderes. Então, tem um terço indicados pelo presidente, um terço indicado pelo parlamento e um terço indicado pelo poder judiciário. Isso como forma de garantir que todos os espaços de poder do Estado sejam, de qualquer forma, representados, né? E então é isso, dizer que tendo esse grande poder de anular leis do Estado, de poder criminalizar poderes do Estado, ele representa também um órgão que é responsável pela preservação do equilíbrio institucional entre os poderes dos estados, né? E então é necessário e fundamental que os ministros tenham um grau muito elevado de autonomia institucional, né? E a Constituição, ela é a lei maior, né? Então, ela deve ser respeitada e os ministros do STF têm essa função de compreender a essência constitucional, de introduzir no debate constitucional também as perspectivas das minorias, que frequentemente não são consideradas na nossa democracia representativa, que decide por maioria. Então, acho que é um pouco isso. Nós temos um papel relevante do STF que deve ser levado em conta na escolha de mais um membro desta corte, que apenas tem 11 membros.
Então, obrigada, Marisa. Maria. Já pode ir direto, viu, gente? Eu não vou ficar aqui falando, vocês podem ir direto. Não precisa tá bom. ficar esperando, Okay. Viu? Então, quando eu terminar essa minha breve exposição, Marisa pode voltar a fazer algumas colocações sobre os blocos que a gente definiu. Bom, olha, as considerações os esclarecimentos que Marisa prestou sobre o STF são muito importantes, porque dão uma noção, sobretudo aqueles que não são da área jurídica, como o STF, o que o STF julga, e daí a necessidade da gente estar atento para debater sobre o caminho que é percorrido por aqueles que pretendem chegar a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de, talvez a título de ilustração, digamos assim, para se entender mais do ponto de vista histórico, o que o STF representa na história desse país, de voltar um pouquinho aos primórdios mesmo da República, porque a gente teve uma república que foi um divisor d'águas na história do Brasil, embora ela tenha sido uma república proclamada com certos percalços, porque foi uma república praticamente vinda de um golpe militar, mas ao longo do tempo, desde 1888, há um esforço enorme daqueles que compõem a sociedade brasileira e as instituições que foram criadas desde então, para tornar a sociedade brasileira mais democrática. E, portanto, a gente não tem, só tem que aperfeiçoar a nossa república, né? Mas o Brasil saiu de um Estado monárquico absolutista, das mãos de um déspota, para uma república, e uma república aliada ao espírito democrático. Então, se antes, na época da monarquia, a gente tinha muita influência do direito europeu, e inclusive o que existia na época da monarquia era um tribunal muito semelhante àqueles que existiam na Europa, com a proclamação da República, a influência dos ventos, do sopro democrático que existia nos Estados Unidos, se tornou muito forte no Brasil, daí a criação de um STF nos idos de 1890. E vejam só, o que isso significou para a nossa história? É isso que eu acho que a gente tem que compreender, que às vezes as pessoas não atentam muito para essas questões históricas, mas é preciso a gente, como eu disse, ler o passado para entender o presente e pensar no que a gente pode melhorar no futuro. Então, quando o STF foi criado, evidentemente que ele não funcionava tal como ele funciona hoje. Ele ainda era uma corte muito, muito influenciada por aqueles valores monárquicos que tinham sido deixados para trás com a proclamação da República. O fato é que a existência dessa corte, com esse papel constitucional como é o STF, que julga tudo com base no texto da Constituição, representou aquilo que na teoria política a gente chama da teoria de freios e contrapesos. O STF existe para ponderar o exercício das outras funções de poder do Estado, do executivo e do legislativo. Então, o executivo e o legislativo e o judiciário, representado pela sua instância máxima, que é o STF, teoricamente, eles deveriam ter uma relação harmônica e independente. Na prática, não é sempre assim que a gente vê. Nem sempre essa relação é harmônica e nem sempre essa relação é independente. Mas esse é o horizonte a ser perseguido. Essa é a conquista de um Estado democrático de direito. É fazer com que essas funções do poder do Estado, elas funcionem de forma harmônica e independente. E o que é que acontece? O STF, vejam, a importância disso é tanta que, até do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da construção das sedes dessas funções de poder, a gente tem no Brasil, na capital do Brasil, a gente tem a Praça dos Três Poderes, e está de um lado o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, do outro o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E se vocês perceberem,
a arquitetura, tanto do Palácio quanto do Supremo Tribunal Federal, elas são muito semelhantes, a estética é muito semelhante com aquelas colunas. Mas qual foi o sentido disso aí? No que tange ao prédio do STF, do ponto de vista arquitetônico, dá-se a ideia de um poder que está ali um pouco para flutuar, mas no sentido de dar um balanço a essa relação política entre executivo e legislativo. Então, a gente não pode perder de vista essa importância. O STF tem 130 anos de existência. Existem falhas? Existem, como existe na vida dos indivíduos. Quer dizer, a história é um acúmulo de glórias e de derrotas, um acúmulo de erros e acertos. Assim é a história da humanidade, assim é a história dos países, das sociedades, e assim é a história das pessoas. Então, se a gente quer vivenciar a história, a gente tem que vivenciá-la com um espírito para melhorar aquilo que nos incomoda, e não para retroceder. Então, essa discussão agora que se abre a partir da deflagração dessa campanha de anticandidatura de Soraya para o STF, ela tem um papel de resgatar um espírito democrático na sociedade brasileira e para mostrar que o STF é, sim, o guardião dessa ordem democrática também, né? Não é o único, mas ele tem um papel fundamental e determinante. E se a gente não tiver o cuidado com esse guardião da Constituição e que tem o encargo, tem a competência de tornar concreta aqueles direitos que estão contidos no texto da Constituição, a gente se perde. A gente se perde como sociedade, a gente se perde como democracia, e mais, a gente abandona os horizontes dos nossos direitos. Então, é assim que a gente tem que ver o STF. Não é fazer a crítica. Eu fico assim, quando eu vejo essa história, né, penso nessa perspectiva histórica, eu fico me perguntando o que faziam essas pessoas, ou o que fazem essas pessoas que em algumas manifestações no Brasil, ao cabo de alguns poucos anos recentes, esse ano mesmo, levantam faixas, fechar o STF. Gente, o que é que isso significa? Isso é um ato de ignorância, no mínimo, para dizer o mínimo, é um ato de ignorância. Quer dizer, não se conhece a história do país, não se sabe qual é o papel das instituições, não se entende a noção de democracia, não se persegue a cidadania como algo necessário para a boa convivência, para a convivência pacífica, estabilizar a sociedade em patamares de uma convivência suportável. O que se faz quando se levanta uma faixa ou uma placa, fechamento do STF, é um ato que vai retornar àqueles que querem o fechamento. Porque se a gente não tiver uma instância máxima para dirimir os conflitos sociais que envolvem os nossos direitos fundamentais e os nossos direitos básicos, a gente vai ficar na mão de uma ou duas pessoas ou de uma classe absolutamente despótica. Então, o STF ele é tão necessário para uma democracia quanto é o poder legislativo e quanto é o poder executivo. E é isso que as pessoas precisam atentar. Eu falo mais especificamente para aquelas que ainda não se deram conta, porque eu sei que provavelmente muitos dos que estão aqui assistindo a essa live sabem disso, se dão conta, mas assim, eu acho que é necessário, sobretudo, falar para aquelas pessoas que só estampam ignorância, que repetem um bordão e não sabem nem de onde ele veio e também não pensam a respeito dele. Então, vejam só, o STF, ele existe desde 1891, ele foi instituído, começou a funcionar em 1891, em fevereiro de 1891. Nessa época, ele tinha 15 ministros. Depois, com a outra Constituição, com a Constituição de 1934, que foi a terceira Constituição brasileira, mas a segunda Constituição republicana, falou-se numa composição do STF de 11
podendo se elevar até 16 ministros. Depois, a Constituição de 46 repete isso também, prevê 11, mas podendo elevar até 16 ministros, se eu não estiver enganada. Vem a Constituição de 67, que já é uma Constituição nascida na ditadura militar, e estabelece um número de 11, a Constituição de 88 estabelece o número de 11 ministros, e todas elas prevêem como critérios para a escolha do ministro do STF, o notável saber jurídico, que Marisa já falou, a reputação ilibada, e tem um mínimo, a idade mínima de 35 anos e a idade máxima atualmente de 75 anos, que no passado também essa idade máxima já tinha aparecido para a aposentadoria dos ministros do STF. E o fato, a gente não pode esquecer uma outra coisa muito importante para que as pessoas se deem conta de quão delicada está a situação política no Brasil e tão crítica, e quão crítica ela é com esses ataques que vêm ocorrendo em relação ao STF, que por ocasião da destituição da presidenta Dilma, o presidente da Câmara era Eduardo Cunha, e ele propôs a emenda de aumento de idade de aposentadoria para os ministros do STF para 75 anos, com um único objetivo: evitar que a presidenta Dilma pudesse indicar algum nome para compor as vagas no Supremo Tribunal Federal em decorrência da aposentadoria daqueles ministros que iam se aposentar. E, mais recentemente, a deputada, que é uma apoiadora do atual governo, Bia Kicis, ela queria fazer uma outra emenda para reduzir a idade de aposentadoria dos ministros do STF com o único objetivo de quê? De permitir que o atual presidente pudesse nomear mais gente. Só que as próximas aposentadorias do STF ocorrerão em 2023, eu acho que a primeira é de Ricardo Lewandowski, depois de Rosa Weber, se eu não estiver enganada, posso ter cometido engano, porque minha memória às vezes falha, mas enfim, são 2 ministros que deverão se aposentar em 2023. E pensar em fazer uma emenda com o objetivo de evitar que, com o objetivo de fazer com que o atual presidente possa nomear mais gente para o STF, quer dizer, já é contar com um absurdo, ou seja, de que o atual presidente vai ser reeleito, né? Quer dizer, o que é isso? Isso é instrumentalizar o STF, isso é brincar de democracia, isso não tem nada a ver com valores republicanos. Essa gente não entende o que é uma república. A república é a coisa do povo. A república não é uma extensão de determinadas famílias, mesmo que a história brasileira seja marcada pela influência de certas famílias indesejáveis. Mas a república não é isso. E isso tem a ver com formação de cidadania. É isso que a gente tem que atentar. Porque isso não é uma preferência individual. Isso é uma construção histórica necessária para se ter um mínimo de estabilidade numa sociedade e se permitir uma convivência respeitosa. É o mínimo que a gente pode fazer em termos de padrão civilizatório. Porque o que se está vendo, o que se está fazendo atualmente é um retrocesso que talvez a gente chegue na Idade da Pedra, aos homens das cavernas. Porque e a gente vai poder falar no próximo bloco sobre essa indicação é um retrocesso de pelo menos 100 anos. Eu estou falando, eu já disse que o STF tem 130 anos, mas a instrumentalização que se quer fazer agora com essa indicação é fazer com que o STF volte a ser aquilo que existia no Brasil Império. Então, muita coisa que tem se proposto nesse país é um retrocesso a essa época. O Brasil vai retroceder 100 anos e a sua população vai aceitar isso pacificamente? Ninguém vai se mover? Quer dizer, é disso que nós falamos, é o nosso futuro que está em jogo, sabe? É o nosso futuro, e esse futuro a gente não constrói se a gente não estiver atento ao que se passa nesse presente, se a gente não for capaz de debater com um mínimo de seriedade e de responsabilidade o que se passa neste momento no país. Então, assim, fica aqui a minha um pouco de indignação, mas também um pouco de alerta para que se tenha mais cuidado com
com o que são os valores da República, com o que é uma vida republicana. Não estou dizendo que a nossa República é uma maravilha, mas eu posso afirmar que se todos nós nos esforçarmos, ela pode ser melhor do que ela é, sem dúvida alguma. O que ela não pode ser é abandonada, o que ela não pode ser é destruída. Ela tem que ser preservada e melhorada. Então, eu fico por aqui em relação a essa visão histórica do STF. Bom, e sobre a indicação do Mendonça, né? Bom, primeiro queria dizer isso, que quando nós falamos de direito, o direito ele tem uma função política na nossa sociedade, que é uma sociedade de classe, né? Eu fui membro suplente, na verdade, da banca do Dr. Grijalbo, né? E ele escreveu um livro que é Justiça Política do Capital, né? Onde ele diz que o judiciário é um dos poderes políticos da institucionalidade da democracia burguesa, né? As atribuições desta institucionalidade, de qualquer forma, elas são revestidas de opções políticas, né? Então, o judiciário, como qualquer institucionalidade, ele não está isento, né, de todas as pressões que vêm da sociedade, né? E ele afirma que todas as decisões, ele tem um conteúdo de natureza política. Eu também entendo que tudo que a gente faz é político, mesmo quando achamos que estamos sendo neutrais, porque a neutralidade, na verdade, não existe. Mas existe algo que se chama autonomia e independência, que é fundamental para um membro do STF, né? Por quê? Porque o direito pode ser manipulado hermeneuticamente para conseguir determinados objetivos. E nós temos visto isso claramente, né, na história recente do Brasil, com a perseguição ao ex-presidente Lula, né? Nós estamos vivendo uma fase muito complicada da história deste país, que é feita de muitas incertezas, de instabilidades, de crise de legitimidade dos próprios órgãos que deveriam garantir o Estado democrático de direito, e que, muito pelo contrário, contribuíram para a consolidação de uma ruptura constitucional, né? Então, o que é importante entender que a política, ela é o lugar dos sentimentos, né? Das paixões, da parcialidade também, né? Enquanto o direito, ele deveria ser o espaço da racionalidade, né? Da sistematicidade. Mas no Brasil, o ativismo judicial, ele deu espaço a interesses até pessoais, portanto, ele acabou se descontrolando, né? Ou seja, o judiciário, ele controla a democracia, porém, não exerceu a democracia. Então, isso é algo que a gente tem que ter presente quando a gente pensa no STF que nós queremos, né? E a independência do judiciário, ele se funda não apenas sobre as normas, né, que definem essa independência, mas precisa também de uma vontade, de sentimentos, de equilíbrio, né? Não apenas das instituições, mas também das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Agora, a indicação do Mendonça me parece que não reflete esse nosso anseio, né, de autonomia, de independência, de resgate de uma STF que seja guardião de uma Constituição que incorpora valores democráticos e de relevância social, né? Primeiramente, ele foi indicado
por ser, como disse o presidente Bolsonaro, terrivelmente evangélico. E isso, infelizmente, não se encaixa num Estado que se pretende constitucionalmente laico, né? Ademais, o Mendonça, ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Enquanto ministro da Justiça, ele produziu, ano passado, dossiês, né, dossiês através dos quais se perseguiram mais de 500 professores e militantes que eram críticos ao governo. E aí que aconteceu que, naquela época, o plenário da Corte suspendeu todos os atos do ministro da Justiça, né, de compartilhamento das informações sobre essas pessoas que eram que foram tituladas como antifascistas, né? Porém, nada aconteceu com o ministro, porque não se votou para a abertura de uma investigação para apurar a conduta do próprio ministro da Justiça. Ademais, ele se utilizou da Lei de Segurança Nacional, né, para pedir inquérito à Polícia Federal contra pessoas que foram críticas ao governo, como, por exemplo, políticos, jornalistas, advogados, manifestantes. Até ele utilizou crime contra a honra para punir autores de outdoors, né? Que outdoors críticos ao governo atual, né? Então, o que é grave na postura do Mendonça é que ele teve uma atuação extremamente parcial, perigosa, né? Até do ponto de vista moral, né? E ainda quando ele esteve na AGU, ele aprovou, né, a abertura dos espaços religiosos em plena pandemia, né? Então, enfim, o problema é uma pessoa como essa, que já mostrou ter algumas tendências autoritárias, antidemocráticas, como que ele vai atuar num órgão que, pelo contrário, deveria garantir, né, a Constituição, a justiça social? E parece, se não me engano, ter lido em algum lugar que inicialmente ele tinha se manifestado contrário à Lei de Segurança Nacional. Porém, no cargo, ele atuou aplicando a Lei de Segurança Nacional. Então, também uma pessoa fácil, né, pelo menos pelo que eu li, né, parece uma pessoa fácil a se deixar levar por outros interesses. Então, é por tudo isso que nós entendemos que o nome indicado atualmente para o Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte deste país, não é um nome idôneo para este cargo, para este papel, para esta função que deve ser desempenhada por pessoas que tenham características, requisitos e que sejam, inclusive, reconhecidos ampliamente pela sociedade. Então, por isso, nós dizemos Mendonça não. Eu queria fazer umas perguntas antes da gente passar para o próximo bloco, inclusive falando um pouquinho dos comentários aqui, né? Como a gente está falando aqui... A Betânia ainda não falou sobre Mendonça, né? Não, sim, é que... mas você, Maria, você tinha falado para ela falar direto, você ainda quer falar alguma coisa? Sim, muito rapidamente, Laís, se você me permite. Além de tudo isso que
Marisa já expôs acerca dessa indicação de André Mendonça. Vejam, eu falei muito da história aqui no primeiro bloco, e falei também da teoria dos freios e contrapesos, né, do STF como um poder que contribui para que haja essa harmonia entre as outras duas funções do poder do Estado, executivo e legislativo. E é importante salientar que, historicamente, o presidente da República, porque nós nos espelhamos no modelo norte-americano, e a gente tem que ter todo cuidado quando a gente se espelha em algum modelo, porque há alguma coisa que nos serve e há outras que não nos servem, né? Às vezes o modelo ele funciona muito bem no local onde ele foi originado, mas não funciona tão bem no local onde ele é aplicado por espelhamento. E é o caso do que a gente está tratando aqui, do tema que é do STF, porque, historicamente, realmente é o presidente da República que indica o nome para ministro do Supremo. Entretanto, esse nome, essa pessoa indicada pelo presidente, tem que ser submetida a uma sabatina pelo Senado Federal. Se aprovado, aí sim o presidente nomeia. E é exatamente isso que aparece no texto da Constituição Federal de 1988, é que o presidente nomeia o aprovado depois da sabatina do Senado. Portanto, o fato do presidente indicar, isso é uma questão histórica no Brasil, dá-se ao presidente da República essa prerrogativa. Ninguém está falando em retirar essa prerrogativa do presidente, mas está se dizendo que esta não é a única forma para que alguém seja sabatinado pelo Senado Federal. É historicamente, mas não que o texto da Constituição diga isso com todas as letras. O texto fala em nomeação. Então, acho que isso é muito importante, porque é algo que valida essa campanha, legitima ainda mais essa campanha. E na história do Brasil, a gente só teve um nome que não chegou a ser propriamente rejeitado pelo Senado, que foi o nome de um médico, imagine, pode ser que ele tivesse notável saber jurídico, eu não sei, mas o notável saber jurídico sempre foi exigido. Mas foi o Cândido Barata, que era um médico que foi indicado para ser ministro do Supremo, depois essa indicação foi retirada. Então, vejam que na história do Brasil, o Senado, ele tem simplesmente homologado as indicações, e não pode ser assim. A gente está no momento de aperfeiçoar a nossa democracia. Então, é importante que o Senado cumpra o seu papel constitucional de fato, sabatinar, fazer as perguntas que são importantes para extrair das perguntas que são feitas aquele perfil que, de fato, convém para ser ministro do STF. E isso é uma forma também de render homenagens à teoria do freios e contrapesos, porque, afinal de contas, no Brasil, o presidente da República, ele exerce um poder hipertrofiado desde sempre. Então, ele já tem poderes demais. E indicar um ministro do STF que seja sabatinado só por formalidade pelo Senado Federal e em seguida nomeado por ele, vocês até podem questionar, poxa, mas o STF tem 11 ministros, vai ser nomeado só um terrivelmente evangélico. Qual o problema disso? Tem todo problema. Primeiro, porque ser terrivelmente evangélico não é um critério constitucional para ser indicado ministro do STF. Segundo, tem todos os problemas relativos à conduta do indicado, que não age de acordo com os valores republicanos e com o espírito democrático. E, em terceiro lugar, é que, em sendo ele um ministro do STF, ele pode eventualmente se tornar relator de uma ação que seja fundamental para os direitos individuais e direitos sociais. E o papel do relator no STF é um papel importante. Então, mesmo ele sendo ele pode ser um fator determinante para certos encaminhamentos. Então, esse precedente, se for admitido, esse precedente será extremamente perigoso para a democracia. Era só isso que eu queria complementar. Pois não, Laís, aí fica à vontade, aí você parece perguntas, né? Sim. Primeiro, na verdade, minha pergunta é para você mesma, Maria Bethânia. Em relação a essa questão que você falou sobre os ministros do STF, né, serem encomendados por presidentes, né,
E vocês também tinham falado que ele deveria ser independente, né? Que o STF ele deveria ser independente. Então, tendo em conta que o presidente, né, ele é o poder executivo, e o poder executivo está recomendando, na verdade, algo que é relativo ao poder judiciário, isso realmente traz uma independência? O que eu quero dizer é, os ministros do STF, eles são independentes, tendo em conta que eles são recomendados por presidentes? Se eles são recomendados por presidentes, como é que eles são realmente independentes se eles são recomendados pelo Poder Executivo? Isso não é, de certa forma, uma mistura entre os poderes, né, se eles deveriam ser independentes? Veja, Laís, de certa maneira, a Marisa falou, quando tratou da vitaliciedade, a rigor, um ministro que é vitalício, ele tem tudo para ser independente. Mas não é só a vitaliciedade, que a gente tem que debater, tem que pensar. Talvez não seja o melhor modelo a vitaliciedade, talvez seja interessante o mandato. Existem inúmeras emendas, projetos, propostas de emenda à Constituição para modificar essas questões relativas ao STF. Mas eu quero dizer o seguinte, se o ministro ele tem conduta ilibada, ele é independente. Basta dizer isso. Ele só não será independente se ele não tiver conduta ilibada. Porque se ele tiver conduta ilibada e notável saber jurídico, ele vai saber o que fazer corretamente. Ele vai estar preparado para o cargo, porque ele vai saber se juridicamente o que está ali posto à apreciação dele constitui um absurdo. Fazer um dossiê para perseguir jornalistas num país democrático, que a imprensa é livre, né, mesmo que possa ser partidária em algumas delas, em uma parcela, mas, enfim, fazer um dossiê contra jornalistas é uma conduta juridicamente admissível e moralmente é uma conduta ilibada? Está num cargo que representa, que tem que representar os interesses do Estado, mas usar esse cargo para defender os interesses do presidente da República revela independência? É conduta ilibada? Então, tudo bem, eu posso entender que a maioria das pessoas diga, mas se foi nomeado pelo presidente, vai fazer o que o presidente quer. Não. Se tiver conduta ilibada e notável saber jurídico, vai agir de acordo com aquilo que foi aprendido na faculdade de Direito e na vida. Porque injustiças são gritantes. Se o ministro ele tem notável saber jurídico e reputação ilibada, ele vai reconhecer uma situação de grande injustiça e ele vai saber corrigir essa injustiça, independentemente de quem a tenha cometido. É isso que se exige de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, como Marisa bem falou, neutralidade não existe. É verdade, neutralidade não existe. Ninguém, como eu costumava dizer quando eu me ensinava aos meus alunos, ninguém é sabão para ser neutro, né? Ninguém é detergente para ser neutro. Então, neutralidade não existe. Mas você tem sensibilidade, se você tem sensibilidade social, se você tem um espírito democrático, se você tem abertura para perceber a diversidade que forma a sociedade brasileira, se você tem conhecimento jurídico, você tem as ferramentas para construir uma justiça, sabe? Dando argumentos que são argumentos razoáveis, que levam, que transparecem uma sensatez. E não o que a gente tem visto aí, que é um descalabro atrás do outro, uma aberração atrás da outra. Então, quando um presidente abre a boca para dizer que vai nomear um ministro terrivelmente evangélico, ele já tinha que ser rejeitado a partir daí. Quer dizer, muito antes ele já poderia ter sido rejeitado, o presidente, nem só o indicado, o presidente. Mas se ele já tinha dado muitos motivos para ser rejeitado pelo povo brasileiro. Mas ao dizer isso, quer dizer, nem ele, nem o indicado dele merecem cumprir esse papel para
para a ocupação numa vaga do Supremo Tribunal Federal. Maria, quando você tinha falado em respeito à história, né, do STF, eu fiquei me perguntando em relação a algo que a Marisa falou, né, em relação ao cargo ser vitalício. Então, a minha questão aqui tendo em conta que o cargo ele é vitalício, ele é recomendado por apenas e essa questão vai para a Marisa, ele é recomendado por apenas um dos poderes, né? O STF é recomendado apenas Tá cortando, viu, Laís? Travou, Laís. Poder executivo. Como que... Laís, travou. Oi, congelou em que parte? Bom, enfim, a minha questão como que o STF ele pode ser visto, ele pode realmente ser algo democrático, se ele me parece, na verdade, como uma estrutura mais monárquica. Ele é indicado por apenas um poder e é um cargo vitalício, ou seja, eu não consigo entender como que dentro de uma democracia como a que a gente tem hoje, que um cargo possa ser vitalício, como que isso é sinal de democracia, sabe? Então, Marisa, se você quiser responder, já que a Maria respondeu a última. Então, olha, o negócio é o seguinte, o fato que a pessoa seja indicada por um presidente, a princípio, como a Betânia já disse, isso não significa, se a pessoa reflete o que a Constituição fala, que a pessoa tem uma conduta ilibada, tem uma moralidade, tem princípios, tem valores, isso não deveria ser um problema, né? Mas é claro que a gente pensa na possibilidade dessa pessoa se não ter autonomia a respeito àquele poder. Porém, o fato que o cargo seja vitalício faz com que a pessoa indicada possa, de qualquer forma, se distanciar do poder que o nomeou. Por quê? Porque está lá para sempre e o poder que o nomeou não pode retirá-lo daquele lugar. Porque no momento em que não cumprir caso o poder que o nomeou tinha uma expectativa de atuação mais próxima ao próprio poder, caso esta atuação não se concretize, não haverá possibilidade de perseguição, né? Porque a pessoa não vai sair daquele cargo, continua mantendo aquelas prerrogativas e tem, em tese, a sua independência, né? Porém, nós sabemos que a realidade é muito mais complexa, né? É muito mais variada e a realidade é feita de pessoas. Nesse caso do Mendonça, nós entendemos que desde já não estamos enxergando esses princípios que deveria fundamentar a conduta de um juiz capaz de manter uma própria independência, porque ele compactua com princípios e, entre aspas, valores, porque também teríamos que fazer uma discussão sobre o que são valores, né? Mas, de qualquer forma, que não são incorporados na nossa Constituição, né? Na Constituição Democrática de 1988. Maria, você quer acrescentar alguma coisa em relação à fala da Marisa? Não, a fala da Marisa foi perfeita, pertinente. Só lembrar que a gente está nessa campanha para assegurar a laicidade do Estado.
Porque a Constituição de 88, ela prevê que o Estado é laico. E não é de 88 que o Estado brasileiro se declara um Estado laico. Isso ocorreu desde que a República foi proclamada. Mesmo que nos primeiros anos da República, como eu já disse, que foi uma república com muitos percalços, né? Proclamada de uma forma meio inusitada, estranha para ser uma república, porque foi pela força militar. Mas, enfim, desde que a República foi proclamada, que o Estado brasileiro se declara laico. Então, olha, foi 1889, gente, que isso foi feito. A gente está em 2021 e a gente vai discutir agora a laicidade do Estado para tentar retroceder a essa época anterior à República. Isso é uma coisa... assim, é tão aberrante, é tão abominável, sabe? Porque é preciso também que as pessoas saibam que laicidade não significa dizer Estado ateu, não significa dizer que é um Estado contra as religiões, não é nada disso. Laicidade significa a convivência e a tolerância religiosa, porque a nossa sociedade é formada por uma diversidade de religiões. E cada um tem a crença que quer. A religião é um conforto individual que as pessoas procuram para as suas vidas, sabe? E é uma coisa que se exerce na esfera íntima da vida. E quando se quer exercer de forma pública a crença, se vai ao templo respectivo. Mas não no espaço de vida judicial, não no espaço de vida política. Não é isso. Religião e Estado são coisas distintas. Estado cuida do cidadão. Religião cuida do conforto individual de quem tem fé, de quem tem as suas crenças. E não se pode impedir que as pessoas tenham crenças. E não se pode exigir que as pessoas adotem uma religião diversa daquelas que elas querem adotar. O que não pode é a religião servir como um critério de escolha para uma pessoa que vai lidar com problemas que podem envolver todas as religiões. Isso não pode ser um critério de escolha. Não é que a pessoa não possa ter a sua religião, mas é que ela tem que estar ciente de que a sua religião é o conforto individual dela. Não é o critério de vida pública e de vida coletiva para todos, né, que contemple a diversidade. Então é isso, é um reforço ao princípio da laicidade. E esse precedente é extremamente perigoso, porque a gente corre o risco de se tornar um Estado teocrático. Se as pessoas não se espantam com o que às vezes acontece na Arábia Saudita ou nos países do Oriente Médio, pois então ponham as barbas de molho, porque um terrivelmente evangélico, declaradamente, porque esse foi o critério anunciado pelo presidente, e esse é o critério que o indicado exalta, como sendo a sua qualidade, se isso se consolida, se o Senado aprova esse nome, a gente está caminhando para um Estado teocrático. E aí, um Estado teocrático não é um Estado de Deus, é o Estado de uma religião. Qual vai ser? Eu não sei, mas é o Estado de uma religião só. E quem tiver crença diferente da crença que o Estado prega, está arriscado a perder os dedos, a se submeter à lei do talião, a perder as mãos, a sofrer suplícios em praça pública, sabe? Acabou o carnaval, acabou o futebol, acabou o biquíni, acabou o funk, acabou capoeira, acabou o samba, sabe? É tudo isso, porque quando você tem preceitos religiosos que são fundamentalistas, porque a religião não proíbe nada disso, mas se os preceitos religiosos são fundamentalistas porque eles dão uma única leitura do mundo, é isso que a gente pode viver. E aí eu quero saber, a população brasileira está disposta a pagar o preço? E laicidade não significa ausência de religião. Aliás, pelo contrário, significa englobar dentro do abraçar todas as religiões que compõem, que fazem parte da história deste país. Da história, né? Da cultura do país e tudo. Eu estava pensando uma coisa, Betânia, que como a sabatina, né, o Senado aprova a maioria absoluta,
talvez se fosse inserida uma norma que previa aprovação por maioria qualificada, talvez essa sabatina não seria meramente formal, porque daria espaço às oposições também, né, e às minorias de se manifestar. Acho que esse poderia ser uma coisa de se pensar. E se mantendo o sistema que tem, da nomeação pelo presidente e da sabatina do Senado, incluir uma maioria qualificada que possa permitir realmente um aval da sociedade, né, como um todo. Isso poderia ser interessante. Perfeito, também acho. E sobre a Soraya? Então, gente, mas antes de passar, eu só queria fazer uma pergunta que estava no chat, que eu acho que é relevante aqui, e aí depois a gente passa para a Soraya rapidinho. A Kátia Lopes Ribeiro, ela perguntou aqui se tem como impedirmos a nomeação do Mendonça. Ela perguntou aqui no chat se tem como impedirmos a nomeação do Mendonça. Nós estamos fazendo o possível, né? Na verdade, esta campanha serve justamente a abrir os olhos da sociedade sobre a personalidade que está sendo indicada atualmente para este lugar, e a importância de se defender os princípios e os valores constitucionais que ele não encarna, né? Então, é isso, esta campanha vem da necessidade, da compreensão que nós temos como entidades jurídicas, mas também, também com o aval e o apoio de outras entidades da sociedade civil, da necessidade de aumentar a compreensão da população sobre a importância do papel exercido por um ministro do STF que tenha realmente, verdadeiramente, os requisitos que a Constituição expressa, e quanto o Mendonça seja o anti-requisitos nesse momento, né? Não é exatamente o oposto daquilo que a Constituição pretende ser o ministro da Corte Suprema desse país. Então, o que nós estamos fazendo? Pressionar a sociedade como um todo, pressionar o Senado. A possibilidade existe. Agora, isso depende do Senado, né? Se valer ou não de uma prerrogativa da qual, por muito tempo, abriu mão. A nomeação, ela se dá uma vez que o nome seja aprovado pelo Senado. E aí, essa campanha já está agindo para que o nome não seja aprovado pelo Senado, né? Então, o Senado, na realidade, é a Casa Legislativa que está com o papel e o dever histórico e constitucional de rejeitar esse nome. Se o Senado brasileiro ele quer fazer história, pois ele tem uma excelente oportunidade, porque na história do país o Senado nunca rejeitou. Seria muito interessante se o Senado agora, antenado com o movimento, com os reclamos da sociedade, diante do que se está vendo no Brasil, né, dos 50 milhões de pessoas passando fome, do genocídio pelo descaso no tratamento, na gestão da pandemia, pelos discursos de ódio que estão gerando perseguições em todos os setores, todos contra todos. Então, se o Senado ele quer fazer história no Brasil, começa agora. Já está fazendo um pouco com a CPI, mas complete agora esse trabalho, rejeitando esse nome. Então, acho que a gente pode passar, né, para o próximo bloco falando sobre a Soraya. Maria Bethânia, se você quiser começar, já que você não começou o último bloco. Ok. Bom, eu vou
Em primeiro lugar, eu tenho que ler, vocês me desculpem, um pouco do currículo de Soraya. E eu tenho que ler porque o currículo é grande. Então, o Notável Saber Jurídico, ele toma algumas páginas. Eu tentei resumir colocando numa página. Então, pois bem, Soraya, ela é graduada em Direito, é dedicada ao estudo das ciências criminais sob a perspectiva crítica feminista. Ela é mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB. É pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É advogada em Direitos Humanos. Expert em processo penal, nomeada pela Corte Interamericana de Direitos. É coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres. E, como se isso não bastasse, Soraya representa milhões de brasileiros que compõem a base da pirâmide social, racial e econômica desse país. Então, Soraya, ela tem, pela sua trajetória de vida, ela reconhece aquilo que se chama as interseccionalidades. Dito de outro modo, Soraya conhece as camadas de opressão que formam a sociedade brasileira. Então, ela tem o notável saber jurídico pela carreira acadêmica que ela traçou, pelos títulos acadêmicos que ela conseguiu, pela atuação profissional dela, mas isso só, talvez, é chegado o momento de dizer que não basta, é um notável saber jurídico, mas é uma conduta ilibada e mais, é uma conduta ilibada forjada, construída, eu quero dizer, não é falseada, é construída no chão da sociedade, sabe? É uma conduta, uma pessoa que tem um espírito construído nessa diversidade que é a sociedade brasileira e que, como ela própria disse numa carta que ela redigiu para a deflagração da campanha, ela é foi uma deslumbrada pela Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, é uma pessoa que compreendeu a história do país, é uma pessoa sensível às necessidades de uma boa parcela da população brasileira, se não a maioria. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, esse processo de destruição, ele não é um processo de destruição levado a efeito pela maioria da população. Ele é um processo de destruição levado por uma minoria privilegiada, por uma minoria enriquecida, nem sempre de forma tão correta, né? Nem sempre de uma forma lícita. O Brasil não é extensão de uma família, repito. O Brasil não é projeção, não pode ser projeção do interesse de uma única família. O Brasil são 51 milhões de pessoas passando fome. São não sei quantos milhões em insegurança alimentar. São não sei quantos mil todo dia mortos. Então, o Brasil é isso tudo, num momento crítico. E Soraya é a pessoa que tem sensibilidade para isso, porque ela é filha de um operário, ela é sobrinha neta de um ferroviário, ela é uma mulher, ela é negra. Mas ela ser negra não é o determinante, é uma variável que revela a sensibilidade que ela tem na formação do povo brasileiro, que tem uma maioria negra. As mulheres, e por ser mulher, acho que 50 e tanto % da população brasileira é formado por mulheres. 80% da população brasileira é de gente pobre. Então, Soraya, ela tem essa origem, e essa é uma origem que difere da origem daqueles que normalmente chegam ao Supremo Tribunal Federal. Não quero dizer com isso que essa origem dos que hoje compõem o Supremo Tribunal Federal, uma origem, em geral, privilegiada, os faça completamente desconectados da realidade. Não. Em muitos momentos eles acertam, em outros momentos, na minha opinião, eles se equivocam,
Mas eu acho que é importante que uma corte constitucional possa abrigar uma pessoa que é parte desse coletivo. E como ela própria disse, ela não faz uma campanha para si mesma, ela é parte de um coletivo, ela é parte de um todo. E é isso que dá legitimidade à anticandidatura de Soraya Mendes. E é uma anticandidatura porque ela não se lançou candidata, não foi ela que decidiu. Foram os movimentos, as entidades, as 7 entidades que estão colaborando e que deflagraram essa campanha, e também estudantes, acadêmicos, enfim, vários setores da sociedade que conhecem Soraya, sabem da atuação dela. É isso que dá a densidade democrática à anticandidatura, além dela cumprir, como eu já disse, esses requisitos constitucionais do notável saber jurídico, da conduta ilibada, e está naquela faixa mínima etária e máxima que a Constituição prevê para se tornar ministro do STF. Então, basicamente era isso assim que eu tinha a dizer, e que é importante que a sociedade fique atenta, que consulte os links das entidades que estão na campanha, como o Transforma, como a ABJD, eu acho que Marisa pode lembrar das outras, porque eu não lembro de todas as siglas, os defensores públicos, porque nos sites dessas entidades se pode encontrar um link para uma assinatura que alavanca essa campanha e que serve também de pressão para que os senadores possam fazer a sabatina ao indicado pelo presidente, de maneira a ver qual é a densidade democrática que ele tem. Comparado com a densidade democrática de Soraya, e não é nem uma, como ela própria disse, ela não é uma anticandidatura, ela não é um lado B. Não é. Porque a gente não compara o incomparável. É isso. Concluí, viu? Sim. Eu vou acrescentar alguma coisa, sim. Na verdade, Betânia já disse praticamente tudo, né? Que da Soraya, leu o currículo, colocou algumas questões importantíssimas que foram avaliadas por todos os movimentos, né? Que estão suportando esta anticandidatura. Mas eu queria dizer primeiro que quando nós na Constituição nós lemos, né, que a Constituição ela deve assegurar, afinal, direitos sociais essenciais ao exercício da cidadania, né? Como sempre o Ulisses Guimarães disse, precisa estabelecer mecanismos para garantir o cumprimento de tais direitos, né? Nós temos que entender que essa Constituição não é uma obra acabada, né? O próprio Bobbio, na Itália, dizia isso, né? E a legitimidade do projeto constitucional, ele vai depender das crenças, do empenho e do compromisso de todas as instituições da sociedade, inclusive o STF, né? Então, por óbvio, né? Nós temos que entender a relevância de ter nesse lugar pessoas que tenham esse compromisso com os valores democráticos que estão incorporados na nossa Constituição, né? E o próprio Bobbio dizia, o caminho da democracia não é um caminho fácil, e por isso precisa ser continuamente vigilantes, né? E também não se resignar ao pior. Então, nós estamos aqui como sociedade civil, vigilando, né? E nós não nos resignando, né? Nós queremos que a Constituição seja respeitada. E isso porque
O próprio Calamandrei, que é um outro grande jurista italiano, ele dizia que dentro da Constituição tem toda a nossa história, todo o nosso passado, todas as nossas dores, todas as tragédias, as nossas glórias, tudo está dentro dos artigos da Constituição. Então, atrás dessa Constituição, temos que enxergar todas as lutas que teve para essa Constituição, né? As pessoas que se sacrificaram para que a liberdade, a justiça pudessem encontrar lugares nessa Constituição. E por isso é necessário defendê-la. E para defender essa Constituição, o guardião da Constituição tem que ter um compromisso com todos esses valores, né? Então, nós estamos, obviamente, hoje preocupados com o rumo desse país. Esse país está tomando um rumo profundamente antidemocrático, o retrocesso está aqui e ainda tem possibilidade de aprofundamento desse retrocesso. O STF tem um papel fundamental em tudo isso. E por que, então, a candidatura da Soraya? Por tudo o que a Betânia disse. A Soraya, ela representa a complexidade do povo brasileiro, a pluralidade do povo brasileiro. A candidatura da Soraya, a anticandidatura da Soraya, não é uma candidatura que veio por narcisismo pessoal. É uma anticandidatura procurada pela sociedade que enxerga nela os valores que gostaria que fossem representados dentro do STF. Ela é uma mulher que vem de uma realidade complexa, é uma mulher negra, filha de operários, como a Betânia disse, que vive dentro do seu espaço familiar também a pluralidade religiosa, porque isso também foi conversado, né? Então, é uma pessoa de horizontes muito amplos, é uma pessoa que reflete os anseios da sociedade. Por isso, nós entendemos que ela, como pessoa, nos representa, mas como jurista, ela coloca todo mundo no lugar. Ela é uma grande jurista, ela tem se demonstrado também nas entrevistas que está dando, né? Tem se demonstrado à altura dessa investidura, né? Então, ela teria todas as cartas. É uma grande jurista, os textos dela são lidos e citados nacionalmente e internacionalmente, já teve papel importante e tarefas, né, por grandes entidades, se não me engano, pela Corte Interamericana, né? Então, é uma pessoa que tem todas as características e todas as condições para ser a nossa futura ministra, né, do STF. Então, viva a anticandidatura da Soraya e que tenha mais espaços como esses para que a sociedade possa se manifestar e possa fazer valer a sua voz de vez. Muito obrigada, Marisa. Maria, nós chegamos então ao fim. Se vocês duas quiserem as suas considerações finais, né? Eu só gostaria de ler alguns comentários aqui também. Tem algumas questões aqui, mas eu não acho que a gente tenha tempo para responder, né? Mas, por exemplo, a Kátia Lopes, ela fez uma outra questão aqui. Eu respeito muito o STF, mas será que eles realmente estão fazendo tudo o que poderiam para defender a democracia? Aí tem aqui peraí, rapidinho, vou achar aqui. Tem aqui cadê o Walter? Peraí. Erivaldo, né? José Erivaldo, ele tinha perguntado aqui se teria como abrir um processo, se o próprio STF poderia entrar com um processo contra esse fascista, ele disse. O judiciário tem que botar moral de vez e abrir um processo contra este fascista. Aí, essas são duas perguntas, né? Eu diria que essa é uma pergunta também, porque, sinceramente, eu não sei se
o STF tem prerrogativa para abrir um processo contra ele. Então, estou perguntando. Esse foi um comentário que ele fez, né? E então eu não entendi muito bem se o STF ele tem uma prerrogativa para abrir um processo contra um ex-ministro, como seria o caso do Mendonça. Né? Então, são essas duas questões. E em relação aos comentários aqui, eu achei interessante o comentário do Said Ahmad, que disse que o Senado não pode se curvar aos fundamentalistas evangélicos sionistas. O Estado é laico e a composição do STF deve ser pelos critérios constitucionais e não por cota religiosa. Maria, se você quiser começar respondendo, já que foi a Marisa. Sim, no que tange ao STF abrir um processo, veja, pelo sistema brasileiro, o STF é um poder que é provocado, não é ele que determina, né? Há uma provocação para isso. Então, é preciso que a sociedade esteja, como Marisa já falou, uma democracia é assim. A sociedade é que tem que estar vigilante para tomar as medidas, né? E o judiciário, porque se o judiciário ele próprio abre o processo, ele próprio julga, isso compromete a lisura do julgamento. Então, a gente falou que não existe neutralidade, mas isso não significa dizer que o Poder Judiciário, isso significa dizer que o Judiciário ele tem que ter o cuidado para tentar ter uma margem de imparcialidade. Então, ele não pode, eu vou abrir um processo contra fulano e depois eu vou julgar. Não é assim que acontece. E falando, inclusive, no processo, uma coisa importante a ser dita é que o STF julga o presidente nos crimes comuns. Então, quando o presidente anuncia num discurso, vou indicar um ministro terrivelmente evangélico, e depois ele indica um ministro que é terrivelmente evangélico, que é inclusive pastor, isso significa o quê? Tirem as suas conclusões. Eu nem preciso dizer, né? E também, assim, como eu disse antes, né? Que quando a Corte, né, suspendeu os atos do Ministério da Justiça, não se votou para a abertura de uma investigação, né, na época. Então, eu não vejo nenhum tipo de possibilidade, nesse momento, de uma intervenção de qualquer tipo, nesse que é provocada do STF em relação à nomeação do Mendonça. Eu acho que agora está na mão do Senado. É o Senado que tem essa responsabilidade, né? Então, é isso, o Senado tem que entender que está, nesse momento, que está com uma responsabilidade enorme perante todo o país, porque o Mendonça também é muito novo, se não me engano, né? Então, ele terá muitos anos pela frente, muitos anos pela frente. Então... Lembrando que também o Procurador-Geral da República, que é um indicado pelo presidente, é o procurador que teria que abrir alguma investigação, né? Então, está o procurador e o André Mendonça, eles correm em raias, já que a gente está no tempo das Olimpíadas, eles correm em raias paralelas, objetivando a chegada por um juiz que só enxerga eles dois nessas raias. Um juiz, entre aspas, viu? É uma brincadeira que eu estou fazendo. O juiz aí é o presidente. Só enxerga essas duas raias. Muito bom, Maria. E eu queria finalizar lembrando que nós temos que a nossa campanha já se compôs de vários momentos, né? Nós estamos, a própria Soraya está fazendo lives, nós estamos fazendo informação, criamos um abaixo-assinado que pode ser encontrado nas páginas de todas as nossas entidades. Eu também aqui não tenho o elenco das entidades, tem 9 entidades que compuseram
deram pontapé a esta campanha, mas tem muitas outras que estão se agregando, e segunda-feira publicaremos o nome das entidades apoiadoras desta campanha. Atualmente tem a BJD, a JD, o MPT Transforma, os policiais antifascistas, se não me engano, a IPEATRA, que é o Instituto de Pesquisa da área trabalhista de magistrados e procuradores, e não lembro, agora não estão vindo as outras, não sei se Betânia conseguiu. Defensores públicos, eu acho, Marisa. Defensores públicos, tem mais ainda, porque são 9, mas acho que depois podemos colocar no chat de onde está sendo feita a transmissão, seja o abaixo-assinado, seja o nome das entidades, né, que estão apoiando a campanha. E nós precisamos de muito apoio, então precisamos que todos que agora estão à nossa escuta e que entenderam a importância de apoiar esta anticandidatura, que assine e que esteja de mão dada junto conosco. A campanha vai continuar, nós até estamos pensando numa sabatina popular, né, para que a nossa Soraya possa ser sabatinada e a gente demonstrar o que é que o povo quer, o que é que o povo espera de uma anticandidata, e vamos em frente, cientes que nós estamos do lado certo da história. Mendonça não, Soraya Mendonça sim. Não, Soraya sim. Isso. Bom, gente, então é isso. Vamos encerrando aqui. Muito obrigada a todas as entidades participantes. Obrigada, Maria Betânia. Obrigada, Marisa Barbado. Bom, e é isso em relação ao link, como foi pedido e requisitado aqui no chat. Depois a gente vai disponibilizar, e eu acredito que depois a gente possa disponibilizar no site também um texto explicando um pouco mais sobre a campanha. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrando. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, Maria Betânia, Marisa Barbato, se vocês quiserem... Não, só falar da minha esperança com essa campanha. É uma coisa, sabe, como eu disse a própria Soraya no outro dia, é um respiro para a democracia brasileira. Absolutamente necessário, fundamental, relevante, sabe? Assim, para gente que é da área jurídica, e mesmo que não seja da área jurídica, mas basta um mínimo de sensibilidade social, um mínimo de espírito democrático para se saber da importância disso, e que esse precedente não pode ser aberto, de forma nenhuma, de forma nenhuma. É uma necessidade de sobrevivência, não é só a sobrevivência da nossa vida, é a sobrevivência de vida do país e a sobrevivência da democracia como o melhor que o homem até hoje inventou para convivência pacífica, né? Se não for isso, vai ser uma tragédia. Importante pelo avanço emancipatório deste país. Exatamente. Viva Soraya. Viva Soraya. Soraya, sim. Obrigada, Marisa. Obrigada, Laís. Obrigada, Betânia. Obrigada, Laís. Obrigada a todos aqui que acompanharam a live também.